Eu já falei no outro vídeo aqui no canal o que é necessário para um terapeuta atuar na minha clínica. Listei todos os pontos que eu levo em consideração na contratação e na avaliação desses profissionais. Eu vou estabelecer para vocês agora 6 pré-requisitos que eu levo em consideração na hora de contratar um profissional. É importante, antes de listar para vocês esses 6 pontos, que vocês entendam que é o gestor da clínica que tem a responsabilidade total por essa seleção. Mas a pergunta que fica agora é: como fazer a equipe trabalhar de uma maneira coesa, uníssona, trabalhando em conjunto, trocando e compartilhando informações e caminhando no mesmo norte? Este é o tema então deste vídeo aqui no canal da Academia do Autismo. Fique conosco depois da vinheta. Eu achei que fosse tão bom. Foi tão engraçado. Bom, para quem é novo aqui no canal, sou o Fábio Coelho, psicólogo, especialista em TEA, mestrado, doutorando na área da educação, supervisor internacional em AB e diretor da Academia do Autismo. Já falei sobre a temática da seleção dos profissionais e isso é muito importante porque senão jamais você vai conseguir dentro da sua clínica, mesmo que seja uma equipe pequena, essa coesão que nós vamos falar aqui hoje, porque tudo começa lá na seleção dos profissionais, na análise do perfil que você espera para a sua clínica, os valores, a missão, a visão da clínica, o perfil que você espera para que você contrate as pessoas certas. Mas mesmo depois que você contratou as pessoas, trabalhou em cima da cultura, em cima dos valores da sua instituição, como fazer essa equipe trabalhar em conjunto, trocando os diferentes saberes em prol do nosso aprendiz? Eu preferi listar aqui para você, para facilitar o aprendizado, os tópicos, os pontos que eu mais utilizo aqui para alcançar essa coesão interdisciplinar tão importante na área do transtorno do espectro autista. E o primeiro passo, o primeiro tópico dos diversos que eu vou passar aqui é a comunicação. Comunicação significa estabelecer uma cultura de feedback para que os profissionais possam saber continuamente, a cada trimestre, por exemplo, como que está o seu desempenho, o que eles estão fazendo de uma maneira adequada, valorizar os pontos fortes, realizar pequenos ajustes. Essa comunicação, ela precisa ocorrer também naturalmente entre a equipe, incentivando então os diferentes saberes a se comunicarem para que falem a mesma língua, inclusive com os familiares, com os responsáveis. Nós podemos utilizar alguns softwares que facilitam essa comunicação interna. Aqui, por exemplo, nós utilizamos um software chamado Slack, fica a dica para vocês, facilita bastante a comunicação entre as diferentes áreas. Segundo, papel e responsabilidades. Todo colaborador, todo profissional, todo terapeuta, assistente terapêutico, supervisor da sua clínica precisa saber exatamente o que é esperado para a função. Escreva isso, tenha bem definido o que é esperado que ele faça na sua instituição, inclusive essa troca de saberes. Então, nessa descrição do cargo, você vai colocar todas essas habilidades que são esperadas. Trazendo novamente o exemplo da minha clínica, aqui nós temos então um documento que se chama Quem é o Terapeuta Mais? Para quem não sabe, Mais é o nosso modelo de intervenção, que inclusive licencia dezenas de clínicas pelo país. Quem é o Terapeuta Mais vai mostrar para os profissionais aquilo que nós esperamos que ele desempenhe, inclusive a humildade científica e a troca de saberes, A interdisciplinaridade é um dos nossos valores. Terceiro ponto é a integração de práticas baseadas em evidências. Tudo que nós trabalhamos que tenha evidência é bem-vindo, nós vamos incluir no nosso modelo de atuação, dentre as diferentes profissões, os diferentes olhares. Não é somente aquela aba aplicada entre um supervisor e um AT puramente atuando em várias áreas do desenvolvimento. Isso, inclusive, pode ser considerado exercício ilegal da profissão. Fique atento com isso. Nós temos diversas profissões regulamentadas aqui no país e temos diversas áreas que são exclusividade das profissões. Então nós necessitamos de um trabalho interdisciplinar. Mais do que isso, o nosso aprendiz necessita de um cuidado totalmente individualizado.
o que significa que muitas vezes ele vai precisar, por exemplo, de uma avaliação e uma intervenção motora. Se ele apresentar uma hipotonia, uma dispraxia, ele pode precisar, apresentando uma praxia da fala, de um modelo como, por exemplo, uma certificação PROMPT. Você tem profissionais certificados em PROMPT na sua clínica. Ele pode precisar da integração sensorial de Aires, né? Ele pode precisar do modelo Bobat, ele pode precisar de um PECS, um POD, ele pode precisar de uma série de abordagens, né? Assim como o apoio médico, nutricional e por aí vai, né? Musicoterapia e por aí vai. Então nós temos diversas áreas importantes para o desenvolvimento desse aprendiz. O currículo é sempre individual, mas nós vamos sempre avaliar diversas áreas do desenvolvimento e encaminhar para as abordagens e metodologias específicas para a demanda do nosso aprendiz. E é muito importante que a gente crie essa cultura de um olhar amplo para o indivíduo e não saia achando que somente o nosso saber é o único que vai resolver ali as questões trazidas. O quarto tópico ainda está ligado com o tópico anterior, que é a construção de um planejamento totalmente individualizado. Isso, gente, é o que eu mais bato na tecla com as clínicas que eu supervisiono, com a minha equipe. O trabalho é sempre individualizado. E toda a base, o alicerce para qualquer intervenção de alta qualidade é a avaliação. Nesse ponto nós não podemos errar. Avaliação e construção de um currículo individualizado. Os terapeutas, os profissionais da saúde precisam saber avaliar e montar um currículo individualizado, dominar instrumentos de avaliação dentro da sua área de competência. Isso é a grande marca de todas as instituições de qualidade, uma avaliação muito bem feita e totalmente individualizada. Então essa precisa ser um dos alicerces da nossa integração entre a equipe, do trabalho interdisciplinar. Dentro de cada área nós vamos avaliar essa área e montar um currículo todo personalizado para cada um dos nossos aprendizes. Parece bastante coisa, né, gente? Mas para isso nós temos o próximo tópico, que é a necessidade de formação contínua. Se você quer ter uma equipe de alta qualidade, não tem jeito, nós precisamos investir na qualificação profissional. Capacitação, ela não deveria nem se chamar contínua, né? Uma capacitação, ela é permanente, é para toda a vida. Enquanto eu estiver atuando na área, eu vou precisar estar me atualizando. Então promova eventos, invista em cursos para a sua equipe, tanto cursos online quanto cursos presenciais, invista em supervisão para a sua equipe, forme supervisores para que esses possam treinar os novos profissionais e crie uma cultura de capacitação contínua. Essa cultura você vai trazer lá no começo, quando você estiver selecionando um novo terapeuta, você precisa perceber se ele está disposto ao aprendizado. E é esse tipo de profissional motivado para o aprendizado que você vai buscar. Mais um tópico é o foco humanizado no aprendiz e na sua família, nos responsáveis, especialmente para quem trabalha com crianças e adolescentes. O trabalho, gente, ele é sempre humanizado, com ética, com assentimento, com cuidado, com proteção à vida, valorização da vida. E todos esses tópicos, né, éticos, eles precisam ser um dos pilares que sustenta a sua clínica. Isso precisa estar muito enraizado na sua equipe. Então, novamente aqui, treinamentos, palestras de conscientização, espalhar aí os valores pela clínica, trazer sempre essa temática para que isso fique enraizado entre o trabalho interdisciplinar, porque na hora de tomar decisões clínicas, nós precisamos sempre levar em consideração isso. E tenha certeza, em alguns momentos, nós vamos precisar lembrar desses valores para tomar as melhores decisões. Por exemplo, quando a família não está fazendo a parte que era esperado que ela fizesse e um ou outro terapeuta vão ter um olhar mais julgatório, a gente precisa lembrar disso para trazer a família novamente. Em aprendizes que nos desafiam, especialmente com comportamentos problema, comportamentos inadequados, agressivos, a gente precisa lembrar disso para manter a paciência, manter a ética e continuar acreditando no desenvolvimento daquele aprendiz. Nós precisamos lembrar disso quando a escola não quer nos receber, a gente não está conseguindo estabelecer uma relação de parceria. Nós precisamos lembrar disso quando a gente tem um terapeuta ou outro que não está agindo de uma maneira adequada. A gente precisa sentar e lembrar dos nossos valores. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ter que estar sempre recapitulando e se nós tivermos isso como uma base, nós não vamos nunca nos perder. Mais um tópico importante é a reunião
de estudos de caso. Isso precisa estar no seu calendário, de quanto em quanto tempo vocês vão se reunir, toda a equipe. Aqui na nossa clínica, por exemplo, nós nos reunimos somente a equipe, por exemplo, de fisioterapia, de psicologia, de terapia ocupacional, toda semana com o supervisor da área. Então, o supervisor dessa área, ele fica um horário estabelecido na clínica para receber os profissionais e dar supervisão dentro da área de atuação. Mas, de tempos em tempos, uma vez por mês, no mínimo, nós nos reunimos toda a equipe interdisciplinar, para discutir um caso, mas com os diferentes olhares. Pegamos todos os PDIs de cada área, sentamos toda a equipe para discutir o caso, levando em consideração o olhar de todos. Daí vem então a interdisciplinaridade na prática. Então promova esses encontros, não fique somente no seu quadrado, aí dentro somente da sua área de atuação profissional. E o último tópico é o monitoramento contínuo do aprendiz. Não tem jeito, gente, todo trabalho baseado em evidências ele é baseado em dados, então precisa ter registro das sessões, registro do ensino e momentos para que a gente possa analisar esses dados para tomar as decisões. Nós realizamos isso nas supervisões. Sempre que possível, supervisões entre a equipe nos estudos de caso, como eu disse no tópico anterior. Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Os registros são fundamentais para um trabalho de alta excelência. E você, gente, acrescentaria mais algum tópico, algum ponto que você acha importante para alcançar essa interdisciplinaridade? Percebe desafios no trabalho em equipe? Falta de humildade de uma área ou outra? Falta de diálogo? Por que isso pode estar ocorrendo? Você conseguiria contribuir conosco? Vamos tentar levantar esse debate e tentem principalmente aplicar esses tópicos na sua clínica. Eu tenho certeza que vai ajudar muito e depois você volta aqui para comentar como foi, tá bom? Gente, temos muitos conteúdos sobre essa temática, inclusive aqui no nosso canal. Aproveite para dar uma olhadinha nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!